Olá, tudo bem? Eu sou a Mônica Russo, maquiadora profissional. Vou fazer um vídeo hoje bem inusitado. Eu estou me preparando para ir trabalhar, para ministrar a aula e com a carinha lavada, o rostinho lavado, eu vou preparar o rosto e vou conversando com vocês. Não sei se eu vou conseguir isso não, esse desafio, mas eu vou tentar. Já fiz a parte do skincare do meu rosto, tá? Já fiz todo, ele ainda tá úmido, apliquei o protetor solar e quero fazer um bate-papo aqui com vocês. Eu não vou fazer nada muito pesado porque tá muito quente também. Todo início de aula eu faço uma dinâmica na sala e hoje eu tenho um início de aula numa instituição que é uma turma nova de designer de sobrancelha, tô bem contente. Então, assim, eu faço uma dinâmica e nessa dinâmica eu faço algumas perguntas também para que as meninas e os meninos possam refletir. Após a dinâmica, qual é a pergunta que eu faço? Uma das perguntas: o que te motiva? O que te motiva? Algumas vezes as pessoas ficam até meio, como assim? Como assim? O que me motiva? Né? Então a gente precisa pensar o seguinte: o que faz eu levantar todos os dias da minha vida? O que faz eu levantar? Qual o motivo? Qual é o gatilho que eu tenho para eu levantar todos os dias da minha vida? A maioria das pessoas, elas falam o seguinte, que quem motiva elas todos os dias são os filhos, os familiares, os amigos. Então, ok, é louvável, é coerente, tá certo. Só que eu quero saber muito delas. Então, eu procuro saber o seguinte: o que motiva elas todos os dias da vida dela, o que elas acordam e falam, eu vou levantar por causa disso. E que elas se imaginem num mundo sem filhos, sem marido, sem familiares, sozinha. Elas estão sozinha no mundo, não tem mais ninguém. Bem, passando para essa situação, já começa a mudar um pouco. Porque antes elas tinham alguém, um objetivo. E hoje ela está sozinha. Então eu pergunto para você, o que te motiva? Outra informação que eu recebo também é que os familiares, os amigos, os parentes não as motivam. As pessoas não motivam. Então elas ficam não desmotivadas, mas não tem esse gatilho de uma motivação de uma outra pessoa. Então, a gente precisa pensar o seguinte: todos nós precisamos de motivações o tempo inteiro, do mais alto ao mais baixo. Por exemplo, eu estou me maquiando aqui para ministrar a aula. Eu preciso ir motivada. Para eu motivar pessoas que vão depender de mim num período de 2 meses, que é o tempo do curso. Se eu não for motivada, as pessoas que vão estar lá, elas podem se sentir desmotivadas? Sim, elas podem muito bem se sentir desmotivadas. Ok, tudo bem. Então, assim, eu tenho
uma parte, aí uma inteligência emocional de estar sempre procurando, como eu posso falar, treinamentos, técnicas, para que eu possa motivar pessoas, para que elas se sintam motivadas por ela mesma. Agora pensa, eu tenho que motivar pessoas, isso eu tenho muito bem definido dentro de mim. Eu tenho que motivar essas pessoas, porque elas estão vivendo um sonho, o sonho da profissão, de trabalhar na área da beleza, tal, enfim. Só que quem me motiva? Quem é que me motiva? Olha, ninguém me acorda e fala, olha, Mônica, faz o seguinte, levanta, fica bem motivada para você ir trabalhar. Ninguém fala isso pra mim, certo? As pessoas não falam isso pra mim. Então, vai depender simplesmente da minha pessoa mesmo. Não posso ficar esperando, ó, vou levantar hoje porque ninguém tá me motivando. Então, a gente precisa se automotivar, certo? Essa pessoa que normalmente vocês pensam de alguma forma que não estão motivando vocês, que poderia até motivar, mas não estão motivando, pensa o seguinte, que essa pessoa, ela também precisa ser motivada. Ela também precisa. Pode ser o marido, pode ser o pai, pode ser o amigo, pode ser o namorado, pode ser o crush, pode ser quem vocês quiserem. Essas pessoas também, elas precisam de apoio, elas também precisam de motivação. Não é só nós. Então, muitas vezes a gente acaba olhando muito para o nosso umbigo e esquece das pessoas também que vão precisar ser motivadas, que não seria só nós. Então, a gente precisa também olhar para elas. Bem, outra coisa, como que eu faço para eu me motivar? Se, por exemplo, eu acordo desmotivada, sabe aquele dia que a gente acorda meio melancólico, não tá muito legal, e aí fala, ai meu Deus, aqueles programas dramáticos, e isso, aquilo, aí você fala, vou assistir mais ainda, porque aí eu já fico mais depressiva mesmo, e começo a reclamar mesmo. Bem, enfim, como que eu vou precisar? Eu vou precisar ver, na verdade, assim, ver filmes, documentários, história de vidas de pessoas que tiveram dificuldade e saiu daquela dificuldade. Então, a gente precisa focar nessas pessoas, olhar a história de vida, porque muitas vezes a gente acha que só o nosso problema é grande. Então, a gente acaba olhando só para o nosso umbigo. Quando a gente começa a ouvir o problema do outro, você pode até pensar de alguma forma, falar, poxa, esse problema dele até que não é tão grande, mas eu também não queria enfrentar esse problema. Vou pegar um blush, peraí. Pronto. Então você fala, eu não é tão grande, mas eu também não quero. Não quero esse probleminha aí, não. Então a gente precisa entender isso. Que motivação depende de nós. Não depende do outro. Essa responsabilidade, ela é nossa. A gente precisa parar de terceirizar a nossa motivação para uma outra pessoa. Você já ouviu aquelas pessoas que falam o seguinte, eu só vou ser feliz se eu tiver isso ou aquilo, eu só vou ser feliz quando eu fazer isso ou aquilo? É bobagem, porque ela pode até não realizar aquilo tanto que ela gostaria. Então,
procure você se automotivar, se motive todos os dias, procure sempre estar conectado aí com a natureza, com Deus, para quem acredita no Senhor. E trazer essa responsabilidade para você mesmo, não para transferir a responsabilidade. Antes que vocês pensem que eu vou ficar assim, ó, rosa, eu já vou arrumar, tá? Eu deixo assim mesmo, normalmente eu deixo assim, depois que eu arrumo. Então, a gente precisa se automotivar. Eu gosto de ver vídeos motivacionais, eu gosto de ver história de vida de empresas que surgiu já na verdade, assim, com as pessoas que fundaram a empresa já um pouco mais madura. Então, assim, eu gosto de ver empresas que estava no fundo do poço e ressurgiu. Então, assim, eu acabo assistindo muito documentário, muito. Além de gostar, é uma forma que eu sinto de poder ajudar também as pessoas, ajudar todas as pessoas que estão em volta, que estão no meu entorno. Então, é algo que a gente pode refletir, que a gente precisa refletir e deve refletir sobre isso. Agora eu vou arrumar. E refletir sobre isso e entender que a gente também precisa motivar as pessoas. E não só ficar reclamando porque elas não nos motivam ou porque elas outras situações que muitas vezes nós gostaríamos, ok? Esse é uma forma aí de trazer um pouco de um lado emocional para todos nós, e isso também está relacionado muito na área da beleza, por isso que eu acabo muito fazendo essas perguntas para todos os alunos. Dentro da nossa área também vai ocorrer algo que muitas vezes as pessoas vão fazer o seguinte: elas não vão nos apoiar, elas não nos apoiam. Então elas acabam falando: ai, não faz esse curso não, que é besteira, não faz isso não, que você não vai ganhar dinheiro, que isso aí é bobagem, você só está perdendo dinheiro, e enfim, blá 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 blá. Mas sempre a gente vai ter de alguma forma uma carga aí negativa, principalmente na nossa área da beleza. Então, isso também traz de novo aquela informação que eu falei para vocês da motivação. Então, procure se automotivar todos os dias para que vocês possam se desenvolver, encarar a profissão, porque a gente vai encontrar muitas barreiras, principalmente nesse sentido de pessoas que não vão nos motivar, e a gente vai precisar muito dessa garra, dessa fortaleza, para que a gente continue atrás do nosso sonho, porque o sonho ele é individual. Então, o meu sonho para algumas pessoas pode ser bobagem, só que para mim é algo que eu quero, almejo e desejo. Se eu conseguir ou não, é um problema totalmente meu, só vai depender realmente de mim. Então eu não vou ficar transferindo isso também para ninguém. Se você não se sente motivada para realizar o seu sonho, você vai precisar se motivar. Em qual sentido? Se eu preciso me desenvolver dentro da minha carreira, a primeira coisa que eu preciso ter é disciplina. Então, a disciplina, você vai ter que se programar para acordar cedo, ou dormir tarde, ou ficar muitas horas acordado,
para treinar aquilo tudo que você precisa treinar para se desenvolver, porque é assim que as coisas funcionam. Muitas vezes a gente vê um profissional ganhando muito bem, arrasando, ostentando, mas a gente não entende que passou por alguns perrengues. Tá, mas tem pessoas que realmente teve uma facilidade maior e tudo bem, não tem problema nenhum, entendeu? Ela teve a sorte, ok, né? Ela fez por dom também, de alguma forma, em alguma parte da vida dela, para conquistar aquilo. Era dela, é dela, não tem problema algum. Então, a gente deve ficar feliz também por essas pessoas e continuar. O que eu preciso fazer para eu me motivar? Acorda, vai fazer o que você precisa referente dentro da sua área, pesquisa. Não é só pesquisar, ficar só vendo vídeo, é ler, é conversar com pessoas, é procurar entender como que funciona, é saber quanto que custa o material, qual o valor, quanto tempo eu vou precisar para me desenvolver, quantas pessoas eu vou precisar para ganhar aquele valor, quantas pessoas eu vou precisar atender para que eu possa ter o retorno de todos esses valores que eu investi, todo esse investimento. Então, e tudo isso a gente precisa colocar na ponta do lápis. Se a gente não fizer isso, colocar na ponta do lápis, ele não vai ser uma profissão, ele vai ser um bico, que normalmente o que as pessoas falam, a gente não pode pensar na área da beleza como um bico, você tem que pensar que você é empreendedora, então você precisa saber quanto tempo você vai precisar para voltar, quanto de valor, quantos clientes você vai ter que atender para voltar todo aquele valor que você investiu. Você tem investimento do curso, você tem investimento do transporte, você tem investimento da alimentação, do material, que não é barato, e o tempo, gente, algo que a gente tem mais glorioso nesse mundo, que é o tempo, que ele nunca mais vai voltar. Então, esse tempo, ele precisa ser investido muito bem. Tem que ser utilizado muito bem, porque o tempo que as pessoas estão comigo ali nas 4 horas, elas poderiam estar com a família delas, no lar, descansando, deitada, comendo, assistindo, fazendo qualquer outra coisa, e elas estão ali. Então pense o seguinte, o que te motiva? Então precisamos pensar em todas essas possibilidades de motivação. Motivar é todos os dias da vida, precisamos. Tem dias que nós estamos mais motivadas, tem dia que nós estamos menos motivadas e precisamos sempre desse gatilho aí emocional para que a gente possa sempre se desenvolver, tá? Muitas vezes ligada no que está acontecendo no mundo também, porém não se deixando muito se contaminar, para que a gente possa motivar a nós, e não só a nós, as pessoas que estão aos nossos lados também, familiares, amigos, principalmente clientes. Então a gente pode pensar que muitas vezes tem clientes que nos procuram pelo um atendimento, mas eles estão procurando mais uma conversa, uma amizade, tem um respeito por nosso profissionalismo, pela amizade, e entende que nós temos uma energia muito boa, pesquisamos muito, principalmente a parte emocional. Então eles querem estar próximos, junto, porque sabe que a gente tem essa energia. Então muitas vezes as pessoas nos procuram, não é só para fazer um procedimento, não é para isso, porque elas querem também receber essa boa energia que nós temos, para que ela possa também, né, ser emanada aí por essas coisas bacanas, boas.
Então vamos sempre nos motivar de todas as formas possíveis e imagináveis. Vamos não ficar no grupos aí de energias negativas, porque da mesma forma que você luta para ter uma energia boa, positiva, é a mesma forma que as pessoas usam para o contrário, para falar do outro, para criticar o outro, é a mesma energia. Então, essa energia você poderia estar fazendo algo para você, algo bacana para você. Na nossa profissão, existe muito a pesquisa, o tempo inteiro pesquisando, só que a gente precisa tanto da parte teórica como a parte prática, precisa execução, preciso entender de produtos, preciso entender de valores, preciso entender de pessoas, preciso entender de visagismo. São muitas informações que nós precisamos entender e assimilar, porque nós estamos num país, num mundo totalmente globalizado, que todo mundo entende de tudo um pouco. Então a gente precisa o tempo inteiro estar informado para que possa ajudar não só a nós, mas também como os demais. Agora eu vou passar minha máscara de cílios e vou perguntar para vocês, o que motiva vocês, depois de toda essa conversa que eu tive, que nós falamos, conversamos, explicamos. Quero que vocês reflitam sobre isso, pensem o que motiva vocês todos os dias da vida de vocês e peguem essa motivação e guardem dentro do seu coração. Muitas vezes uma motivação do dia não vai servir para o outro dia e não tem problema. A gente vai precisar ir lá e buscar uma outra forma de se motivar. Não necessariamente precisa sempre ser a mesma forma. Podemos ter outros gatilhos para que possamos nos desenvolver. Peço a gentileza que vocês se inscrevam no meu canal, ative o sininho das notificações para receber mais conteúdos sobre isso, sobre esse assunto. Vou abordar muito mais como eu faço nas nossas dinâmicas no início de aula, para vocês saberem sobre inteligência emocional, como que a gente cuida aí da nossa parte emocional também como profissional, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.